Muito bem, meus amigos, vamos seguir os nossos trabalhos nessa madrugada, falando sobre mais um duelo que a gente teve entre Detroit Pistons e San Antonio Spurs, né? Os dois times que recentemente, né, travaram uma guerra, né? O jogo lá em Detroit foi muito difícil para San Antonio, né? O Pistons né, usou e abusou, né, da sua fisicalidade naquele jogo e tornou a vida de San Antonio bem complicada, mas mesmo assim, San Antonio conseguiu vencer aquele jogo, né? Difícil, apertado, né? Uma vitória por 114-103, mas conseguiu vencer, né? Com o Darryl Fox aparecendo no final, com o Embiid aparecendo no final também, né? Tendo um grande impacto defensivo. E hoje os dois voltaram a se enfrentar. E apesar de um terceiro quarto onde Detroit foi bem e conseguiu, né, dar um leve susto em San Antonio, a verdade é que o jogo de hoje foi extremamente dominado pelo Spurs, né? Com exceção do terceiro quarto, em todos os outros quartos, especialmente, né, no primeiro, San Antonio foi amplamente superior, né? Dominou o jogo, controlou o jogo, né? Segundo a ESPN, San Antonio liderou a partida por basicamente o tempo inteiro, né? Liderou por 99% do tempo. Só não liderou por 100% do tempo porque o jogo começa empatado, né? Mas assim, San Antonio liderou de ponta a ponta. Igual eu falei, o terceiro quarto foi um pouquinho complicado. O Pistons voltou bem do intervalo, o San Antonio não voltou tão bem assim. Mas mesmo nesse melhor momento de Detroit, San Antonio seguiu na frente. Seguiu com uma boa margem de vantagem. E no quarto período, soube fechar muito bem a partida. Com Devin Vassell aparecendo, com Champagne, com Darryl Fox, com o Embiid. Todo mundo basicamente apareceu. E, né, diferente daquele jogo lá em Detroit, que foi uma batalha física, jogo duro, hoje não. Hoje foi um jogo mais tranquilo para San Antonio, uma vitória muito bem controlada, muito bem construída, muito bem administrada e muito bem conquistada, né? 121-106 foi o placar final, domínio completo e domínio completo especialmente do senhor Victor Wembanyama, que entregou hoje um dos seus melhores jogos na temporada, né? É até difícil, né, elencar os melhores jogos do Embiid na temporada, porque assim, o que esse cara enfilera de atuação bizarra, de statline bizarra é brincadeira. Mas hoje, se tratando do adversário que é, né, todo o histórico de rivalidade entre as duas franquias, né, duas franquias que já se enfrentaram em finais de NBA e tal, né, e considerando, né, as campanhas das duas equipes, né, o Pistons tem a melhor campanha da NBA, né, considerando todo esse contexto, acho que dá sim para classificar a atuação de hoje do Embiid como uma das suas melhores na temporada. Um jogo de 38 pontos, 16 rebotes, 5 tocos com 4 bolas de 3. É um jogo bizarro, né? Inclusive o Embiid, ele é o primeiro jogador na história, né, a ter no mesmo jogo 38 pontos, 16 rebotes, 5 tocos e 3 bolas de 3. É o único a ter um jogo desse. Mais uma statline inédita, né, do Embiid. E mais uma vitória na conta dele. Não só na conta dele, como eu já falei, né, o Spurs inteiro jogou bem. Né, o Champagne fez um ótimo jogo com 3 bolas de 3. Darren Fox, cara, jogaço do Fox. Jogaço, 29 pontos em 32 minutos. Né, sendo a segunda opção de ataque que San Antonio espera que ele seja. Stephen Castle não teve um jogo ofensivo brilhante, mas ainda assim foram 12 assistências e muito bem na defesa. O Devin Vassell talvez tenha sido o pior jogador de San Antonio hoje. Né? Um jogo abaixo do Vassell, 8 pontinhos apenas, mas matando bolas de 3 ali no quarto período, dando um toco gigante no quarto período também, numa jogada, né, combinada com o Embiid. Keldon Johnson tendo minutos ok vindo do banco,
Carter Bryant ali, Dylan Harper também. Então, basicamente, todo mundo jogou bem. Claro que o Embiid destoa, né? Mas todo mundo basicamente jogou bem. E o resultado, ele é fruto disso. É fruto dessa coletividade. É fruto dessa disciplina defensiva absurda que San Antonio tem. E é fruto, óbvio, desse, né, animal, né, desse ET chamado Victor Wembanyama, que dominou o jogo do começo ao fim. Plus minus de mais 20 no jogo. Ele é assustador, mano. Ele é assustador. E hoje ficou muito claro que o matchup contra San Antonio é o pior matchup possível para Detroit. Porque a combinação falta de arremessos, né? Falta de espaçamento com Victor Wembanyama no garrafão é uma combinação muito ruim para Detroit. E hoje isso ficou muito nítido. Né, Detroit até melhorou ali no segundo tempo, na questão de bolas de 3. Terminou o jogo com 12 de 28, o que não é ruim. Mas, assim, o primeiro tempo de Detroit arremessando foi terrível, né? E aí Detroit ficou numa situação de merda, porque eu não consigo arremessar de fora, porque eu não tenho grandes arremessadores. E toda vez que eu vou infiltrar, tem um demônio de 3 metros de altura parando o garrafão. O que você faz? Senta e chora, né? É o famoso senta e chora. E hoje foi isso que aconteceu, né? O Embiid, de novo, mostrou o porquê que ele é um dos melhores, na minha opinião, o maior X-Factor da NBA atual, né? Parou, acabou com Detroit, né? Com exceção do Cade Cunningham, que na empurrância ali conseguiu 26 pontos, com 8 assistências e tal. Cara, o resto do Pistons não fez nada no jogo. Nada, nada. Né? O Isaiah Stewart foi lá, matou suas 3 bolinhas e tudo, de fora. Mas de resto, cara, Tobias, Duncan Robinson... o Jalen Duren não conseguiu jogar, o Jalen Duren. Conseguiu jogar. O Wembanyama rapidinho carregou ele de faltas. Né? Foram 5 faltas em 12 minutos jogados do Jalen Duren. Né? O Al-Sar Thompson saiu machucado. Jogou 2 minutos e saiu machucado. Então, também... foi outro ponto que prejudicou bastante Detroit. Né? O Kevin Huerter teve bons minutos no segundo tempo. O Kevin Huerter foi bem. Tá? Apesar de ele não ter pontuado tanto, a simples presença dele esticando quadra já ajudou o ataque do Pistons fluir um pouquinho melhor. Mas assim, no geral, cara, foi um jogo fraco de Detroit graças ao trabalho defensivo de San Antonio e ao impacto colossal do Embiid, que é um anormal, né? A verdade é essa. É um anormal no bom sentido, né? Surreal. Ele é absurdo. E com a vitória de hoje, né? San Antonio melhora ainda mais o seu cartel contra as melhores campanhas da liga. San Antonio tem 7-1, né? Contra as 3 melhores campanhas da NBA. Né, 4-1 contra Oklahoma, 2-0 contra Detroit e uma vitória, né, contra Boston. Um San Antonio que, né, foi amassado, né, contra o Knicks no Garden e desde ali é taca atrás de taca. Taca contra o Sixers, taca contra Detroit. E agora vem o Clippers aí, hein? Alô, Clipão! Segura, Clipão. Segura, porque o ET tá maluco. O ET tá maluco. Ele tá sedento. Né? Enfim. Ele é fantástico, cara. Apesar dele odiar o meu time, que é o OKC, eu adoro ele. Né? Você pode odiar meu time, Wembanyama, mas eu te amo. Eu te amo. É assim que eu respondo ao ódio, Wemby. Você odeia meu time? Você odeia o pivô do meu time? Você odeia o meu magrelo? Pois bem, eu gosto de você. Você não gosta do meu magrelo, mas eu gosto de você. Eu gosto de você. E aí? Vai fazer o quê? Vai me odiar? Vai me odiar? Enquanto você me xinga, eu digo eu te amo, Wembanyama. Eu digo eu te amo. Né? Eu respondo seus tapas com beijos. Olha que romântico, né? Numa madrugada dessa, de sexta-feira, olha que coisa mais quente, né?
Que coisa mais fogosa de ser falada. Mas enfim, brincadeiras à parte, né, e fogosices à parte, uma atuação brilhante do Spurs, é um dos melhores times da temporada, favoritaço nesse oeste, juntamente de OKC, de Denver e dos outros. Minnesota, que inclusive assumiu a terceira colocação da conferência, né? Tem que ver como é que fica se o Denver ganhar do Lakers. Inclusive, Denver está ganhando do Lakers nesse momento. Mas Minnesota tá em terceiro lugar. Então, o San Antonio tá nesse bonde, tá nesse pagode. E cada vez mais ganha mais favoritismo, ganha mais força. E a verdade é que eu tô ansioso pra caralho pra ver o Wembanyama no playoff, gente. Eu tô desde a temporada de calouro dele esperando ele no playoff. E finalmente vai acontecer. E vai ser do caralho. Sobre Detroit, jogo abaixo, né? Claro que tem que ser citada a questão das faltas do Duren, a lesão do Alcer, óbvio. Mas a verdade é que Detroit vem assim, fazendo uma temporada incrível, mas seus piores momentos e suas piores atuações sempre são pelo motivo que é recorrente, que é a falta de espaçamento, né? Não foi a primeira e nem vai ser a última vez que Detroit vai perder, né, num jogo onde faltou espaçamento de quadra, porque é o grande defeito desse time, é o grande problema desse time. Já falei sobre isso várias vezes e hoje foi só mais um jogo onde a falta de arremessadores, onde a falta de bola de três foi sentida, né? Claro, não tô falando que tá falando que se Detroit tivesse 2 arremessadores picas, San Antonio não ia ter como ganhar. San Antonio poderia ganhar, mas com certeza seria mais difícil. Né? Então, é isso. É um ponto que Detroit tem que se atentar para off-season. Não endereçaram na trade deadline. Vamos ver se eles conseguem dar uma de Thunder e contornar... Opa! Meu Deus do céu, fiquei maluco. Se eles conseguem contornar essa falta de arremessadores no playoff. O Thunder conseguiu fazer isso temporada passada. Vamos ver se Detroit também consegue. Hoje não conseguiu. Hoje sentiram falta, porque o Embi, né, dominou o garrafão. Vamos ver se no playoff as coisas mudam. Enfim, é isso, minha gente. Sobre San Antonio e Detroit é isso. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê mais tarde com o pós-jogo de Denver e Lakers, né? Pelo menos eu acredito que vai ter pós-jogo, então fica ligado para não perder. Grande abraço, fiquem bem e até a próxima.